Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Gálatas, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7, podemos ler. Gálatas, capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9. Vamos ler para a nossa meditação. Estamos felizes nesta noite pelo bom número de irmãos que estão aqui para aprender da palavra de Deus, né? Graças a Deus, bastante gente hoje. Deu uma esquentadinha, as irmãs de mais idade conseguem vir, os irmãos também vieram, né? Venceram o frio, né, irmão Semana? Glória a Deus, estão aí para adorar o Senhor. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 6 diz assim. Contrário? Meu amigo Titão está aí também. Sábado não deu de fazer o discipulado, nem sábado agora, mas eu vou durante a semana. Vamos marcar a tarde para nós fazer o discipulado lá com o Tito. Bênção de Deus. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, ou vida eterna. Coloquei um A aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos na fé. Ainda, vocês podem sentar e eu vou fazer um outro texto depois. Vocês não têm que estar desfolhando a Bíblia, porque eu não sei se o meu amigo hoje vai colocar no YouTube, mas é uma lição assim um pouco mais... Ele pode filmar, quando ele põe para ele, a gente vê como é que fica. É Sérgio. O Sérgio é o nosso cinegrafista que tem um canal no YouTube e todos os cultos e hinos que são cantados aqui está sempre lá no YouTube. Você vai lá no Evangelize Criciúma e você assiste todos os cultos e também hinos da orquestra, dos grupos. Teve um grupo que cantou um hino aqui, já deu quase 1000 acessos, 1000 e poucos acessos. Uma semana, uma bênção de Deus. Romeu que está ali embaixo, nosso obreiro está ali também, mais alguns, pastor Erni, Reginaldo, Antônio, tudo por aí, né? Deus abençoe vocês. Ainda tem um texto em Levíticos, capítulo 10, versículo 3, que diz assim, ó. Falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou. Meus irmãos, nós passamos o Dia dos Pais, nós não tivemos a nossa lição bíblica da escola dominical, mas eu quero abordar assim por cima, porque vocês não têm a lição. Eu até ia colocar no Data Show, mas não vou colocar, porque senão vai tirar um pouco da atenção dos irmãos. O título da nossa lição de domingo passado diz o seguinte: fogo estranho diante de Deus. Aqui nós vamos ler a passagem bíblica que está em Levítico, onde eu fiz a leitura agora, de 10 e 3, mas a lição está baseada no capítulo 10, do versículo 1 até o 11. E é uma lição um pouco extensa, não vamos ler isso, mas a Bíblia está falando aqui de que Deus é santo e requer santidade. E a Bíblia também diz que Deus é imutável, Ele não muda, Ele sempre vai ser o mesmo. O homem muda, a sociedade muda, gerações mudam, mas Deus continua sendo santo, irrepreensível, imarcessível, sem sombra de variações. Ele continua sendo o Deus trino, o Deus poderoso, Pai das luzes, o Deus que impera, que reina e que tudo está nas suas mãos, tudo, nada está a escape das suas mãos. As mãos do Senhor estão contemplando todas as coisas. Eu vi a mãe da irmã Marisa aí, e eu quero pedir oração também em favor da irmã Eva, a mãe do Dedo, né, que está hospitalizada. Ou está em casa já, Dedo? Está no hospital, né? Vamos orar pela irmã Eva. Então nós olhamos na Bíblia e nós vamos ver que o livro de Levíticos,
é um livro que tem como prioridade mostrar para nós, crentes, e para o povo de Israel, o que Deus é. Que Deus é santo. Então nós estamos estudando nesse trimestre agora, no terceiro trimestre de 2018, sobre a santidade de Deus. Mas tem dois indivíduos aqui que nos chamam a atenção da lição de domingo. Diga o nome dele comigo para você guardar esse nome. Você vai guardar ele porque está na Bíblia. Então é bem fácil você guardar esse nome. Esse nome que nós vamos dizer: Nadab. 1, 2, 3. Nadab. Abiú. Abiú e Adab. Dois homens que são filhos de sacerdotes. Vamos colocar para os nossos dias filhos de crentes. Vamos colocar para as nossas gerações pessoas que vivem na igreja. Porém, o livro de Levítico enfatiza muito esta santidade de Deus, e Deus continua sendo santo. Deus santo e imutável. Esses dois homens pegam o incensário que o sacerdote, era recomendado que apenas o sacerdote fizesse isso. Eles pegam o incensário e vão oferecer sacrifício a Deus, coisa que não era para eles fazerem. Vocês lembram quando o rei Saul perdeu a bênção de ser um rei? Foi quando ele estava em determinado local, esperando o sacerdote Samuel, que o Samuel ia chegar para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas o povo começou a fazer uma determinada pressão sobre o rei Saul, e algumas pessoas começaram a se dispersar, e o Saul tomou por autoridade de oferecer sacrifício, e naquele momento ele acaba perdendo o seu direito de rei, porque ele era rei, mas não era sacerdote. Quem fazia o ofício sacerdotal seriam os sacerdotes. E aqui nós vimos dois homens, chamados Nadab e Abiú. Esses dois homens, eles são filhos de sacerdotes, eles congregam na congregação dos homens chamados levitas. Eles tinham todo o direito de futuramente exercer a função sacerdotal, de ser um cristão que pudesse adentrar, isso estou falando um pouco da lei para que você entenda, que eles pudessem adentrar até o santo dos santos e oferecer esse sacrifício. Esta ação destes dois homens chamados Nadab e Abiú, eles vão oferecer sacrifício. E eu li lá Gálatas 6 e 7, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que ele pede que se faça, é bom fazer. No tempo da lei, esses dois homens, Nadab e Abiú, morreram quando foram oferecer sacrifício. Ficaram ali. Escute bem, morreram oferecendo sacrifício. Mas que Deus é esse que faz isso com uma pessoa? Porque não era a ordem deles entrar naquele local. Existiam certas pessoas para entrar naquele local, mas eles tomaram a liberdade de entrar e foram oferecer o sacrifício que Deus não aceitou, não pelo fato de que Deus não aceita sacrifício deles, porque eles não poderiam entrar. Estava determinado que só o sumo sacerdote entraria para oferecer este sacrifício. A Bíblia nos fala também que quando eles entraram e ofereceram esse sacrifício, eles desonraram os seus pais, os sacerdotes, Arão e tantos outros que entravam para oferecer sacrifício, achando que eles poderiam tomar para si esta glória. Não tinha como eles roubarem esta glória dos sacerdotes. Uma outra coisa que eu quero que você guarde aí: eles eram da família tradicional dos levitas, ou seja, filho de obreiros, filho de crente, correto? Vamos fazer na nosso dia atual: filho de obreiro ou filho de crente. São da família de crente, mas nem todos que são da família dos crentes são crentes. Precisam tomar uma decisão e aceitar a Jesus como um salvador da sua vida. Não tem esse negócio de filho de crente e é crentinho. Não tem. Filho de crente precisa passar pelo processo de renunciar,
de aceitar e de vir a Cristo e confessá-lo como Salvador. Tanto é que o filho do Jânio, o filho do Edmilson, estão querendo se batizar no dia 2 de setembro. O que é isso? É filho de crente. Poderiam passar sem batismo? Não. Por quê? Batismo significa arrependimento, confissão de pecados. E nós não podemos levar e achar que nossos filhos nunca deverão assumir uma responsabilidade de cristão. Precisam fazer isso. Só que Nadab e Abiú apressaram isso. Não estava na hora de eles fazerem o que eles foram fazer. E quando foram fazer, acabaram sendo fulminados. A Bíblia também fala que eles eram da ascendência levítica. Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi. Eram da família dos cristãos. Mas nem por isso dava o direito de ele ser um sacerdote naquele dia. Uma outra coisa que eles eram ascendentes, eles eram descendentes de Arão, do sacerdócio real. Só que eles não podiam, por esse motivo, o que muita gente está fazendo hoje, a gente até vê nas nossas igrejas, espalhadas por todo o nosso mundo, pessoas, filhos de pastores, que não tem nenhuma chamada para ser um pastor, e estão pastoreando igrejas. E você vê que essas igrejas não prosseguem, não vão. Por quê? Porque filho de pastor não é pastorzinho. Filho de obreiro não é um obreiro. Alguns têm chamado, sim, muitos têm chamado, mas nem todos têm um chamado. Uns são colocados como um cabide de emprego, outros são colocados para preencher um lugar, e na realidade quem acaba perecendo é a obra de Deus. Por quê? Não é porque o meu filho é filho, eu sou pai, o meu filho vai ser um pastor, não. Isso tem que nascer numa chamada de Deus. Não tem como o meu filho ser um pastor por uma ordem hereditária. Eu sou pastor, meu filho é pastorzinho. Não, senhor. Isso é chamado específico. Não tem como eu empurrar o céu para o meu filho se ele não quiser. O meu filho tem que aceitar a Cristo como Salvador para herdar a salvação. Então nós temos que entender, como eu falei no domingo à noite aqui, que o pai tem que inculcar na cabeça do filho o plano da salvação. Aqui nós também temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos, que podem mudar as gerações, mudar os costumes, mudar as épocas, mas Deus é imutável. Ele continua sendo santo, Ele continua sendo rei, Ele continua sendo o juiz, Ele continua sendo nosso pai, Ele continua cuidando de nós, Ele continua sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, e ninguém vai tirar o seu senhorio. Por mais intelectual, por mais sábio, por mais PhD que se ache que seja, nunca vai chegar aos pés de Deus, porque Deus é santo. E Deus é tão santo que no tempo da graça você vê que Deus acabou fulminando umas duas pessoas que mentiram no Novo Testamento, que foi Ananias e Safira, quando eles chegaram diante dos apóstolos e mentiram. Aí isso não aconteceu mais, porque aquilo ali foi para que a igreja crescesse e visse o temor e soubesse que Deus é Deus que dá vida e tira a vida. Quando eles chegaram diante de Deus e mentiram que tinha vendido a propriedade por determinado valor, que eles não precisavam ter feito isso, eles acabaram, quando Pedro disse: vocês não mentirão aos homens, vocês mentirão ao Espírito Santo, e quem mente é o Espírito Santo. E acabaram sendo mortos ali. Morreu primeiro o homem, depois a mulher, que veio combinado em casa para mentir. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aí eles morreram e cai um temor sobre a igreja. Por quê, pastor? Porque naquele dia eles viram que para Deus não tem como você mentir. Você mente para o homem, você consegue ludibriar, enganar, disfarçar. Com um homem, com um ser humano, você consegue fazer, mas com Deus não tem como. Deus, Ele tem os seus olhos como chama de fogo, e não tem como eu chegar diante de Deus achando que eu estou fazendo as coisas certas, quando Deus conhece o meu interior, quando Deus sabe de todas as coisas. Então o Senhor quer amedrontar nós? Não. Nós precisamos sentir de Deus proteção, mas também temor, porque Deus nos protege. Deus não faz mal para ninguém, não faz. Deus quer o bem de todos. Deus quer que todos nós venhamos ser felizes, quer, mas Ele também quer que nós o respeitamos, porque nós podemos fazer tudo o
que quisermos e falarmos todas as asneiras que nós queremos falar de Deus aqui na terra. Vai chegar um dia que tudo isso vai cair por chão. Não tem como passar diante de Deus e dizer, eu sou o cara. Não, eu sou. A Bíblia diz que da sua presença foge o céu e a terra, porque Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Nós estamos hoje vivendo dias tão banalistas, que as pessoas falar o nome de Deus, falar o nome de Jesus, falar do sacrifício da cruz, parece que é uma coisa assim tão normal. Não, tem que ser valorizado, tem que ser apreciado, e tem que se colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo no dia a dia. Talvez eu não tenha muito sucesso nas minhas pregações quando eu prego aqui, porque eu não estou anunciando chave de carro, eu não estou anunciando que você vai ser uma vida próspera, não. Eu sempre gosto de falar muito sobre a nossa vida com Deus, porque as pessoas que seguem a Cristo, alguns seguiam por comida, isso já tinha no tempo de Cristo. Outros vêm para a igreja porque a vida está toda ruim, aqui na igreja acho que vai arrumar as coisas. Deus arruma as coisas, mas essa não é a prioridade do Evangelho. O Evangelho é conversão, é poder de Deus para as nossas vidas, é transformação. Se nós estamos na igreja apenas por aquilo que Deus faz, nós estamos perdendo tempo. Nós devemos estar na igreja por aquilo que Deus é. E o que Ele é para mim? Tem um corinho que diz assim, ó, Jesus é tudo para mim. Faz só maior. Quem não conhece esse corinho, né? Até aquele menino queria cantar, lembra? Abriu um sol e um... Ó aqui. Jesus é